Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico e militar que marcou o mundo na segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. O período que se estendeu de 1947 até o ano de 1991 recebeu esse nome pois, apesar das tensões e ameaças constantes entre as duas potências, não houve um confronto militar direto entre essas duas superpotências da época, os Estados Unidos da América e a União Soviética. As causas da Guerra Fria. As origens da Guerra Fria remontam ao final da segunda metade, ou melhor, ao final da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até o ano de 1945, quando os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas maiores potências mundiais. As divergências ideológicas entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o comunismo ou socialismo defendido pela União Soviética foram um fator determinante para o acirramento dessas tensões. Além disso, a disputa por áreas de influência e o medo de um ataque nuclear iminente contribuíram para a escalada da Guerra Fria. Ambos os países desenvolveram arsenais nucleares gigantescos e se envolveram em conflitos indiretos em diversas partes do mundo, como a Guerra da Coreia, que aconteceu de 1950 até 1953, e a Guerra do Vietnã entre 1955 e 1975. 20 anos durou a Guerra do Vietnã. É válido ressaltar que, muito embora não houve um conflito armado direto envolvendo Estados Unidos e a União Soviética, mas houveram conflitos indiretos em várias partes do mundo, como citado anteriormente. Esses maiores conflitos, inclusive, um dos mais conhecidos desses conflitos, que foram a Guerra da Coreia, que inclusive até hoje dividiu a Coreia em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Atualmente, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. E também a Guerra do Vietnã entre Estados Unidos e Vietnã, que teve uma duração de 20 anos. Aconteceu do ano de 1955 até o ano de 1975. E as características da Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi marcada por uma série de características marcantes, como a polarização. O mundo se dividiu em dois blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, com países aliados a cada uma das superpotências. Além do mais, houve a corrida armamentista. Os Estados Unidos e a União Soviética investiram pesadamente em armamentos, incluindo mísseis nucleares, o que gerou um clima de constante apreensão no mundo todo. Além do mais, houve a espionagem, os serviços de inteligência dos dois países, como a CIA nos Estados Unidos ou dos Estados Unidos e a KGB, o KGB da União Soviética, atuaram intensamente para obter informações e influenciar eventos em outros países. Além do mais, a propaganda foi uma arma usada tanto pelos Estados Unidos bem como pela União Soviética. Ambos os lados utilizaram a propaganda para promover suas ideologias e de certa forma, influenciar a opinião pública contra o seu adversário. E sem falar nos conflitos indiretos. Essas superpotências se envolveram em conflitos em países menores, como forma de expandir sua influência e enfraquecer o inimigo. Agora vamos falar sobre o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria foi desencadeado por uma série de fatores, como por exemplo a crise econômica da União Soviética, o desgaste do regime comunista e as reformas políticas e econômicas implementadas
pelo líder soviético Mikhail Gorbachev. Ademais, aconteceu também no ano de 1989 a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um dos símbolos da divisão do mundo durante a Guerra Fria, marcou essa polarização, e a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética no ano de 1991 marcaram a história e marcaram significativamente o fim desse período histórico. Vamos falar sobre as consequências agora da Guerra Fria. A Guerra Fria deixou um legado complexo e duradouro no mundo. Entre as principais consequências destacam-se uma nova ordem mundial. O fim da Guerra Fria inaugurou uma nova ordem mundial, como os Estados Unidos como principal potência global. Porém, novos atores emergiram nesse cenário, surgiram novas potências, e hoje podemos falar de potências como França, Inglaterra, Japão, Canadá, Alemanha e assim sucessivamente. Então, ademais também a globalização, a intensificação da globalização impulsionada pela abertura de mercados e pela queda de barreiras ideológicas foi outra consequência importante. E apesar do fim da Guerra Fria, muitos conflitos regionais persistiram ou eclodiram, alguns deles com raízes na disputa entre os blocos. Ademais, a ameaça de um ataque nuclear que pairou sobre o mundo durante a Guerra Fria ainda não desapareceu. Podemos citar, por exemplo, os constantes conflitos relacionados entre os Estados Unidos e Irã, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul e assim sucessivamente. Então, essa ameaça de ataque nuclear ainda não desapareceu completamente devido à proliferação de armas nucleares em alguns países do mundo. Esse é um breve resumo sobre a Guerra Fria, suas causas, suas consequências. Espero que isso, de certa forma, tenha ajudado a você e possa contribuir em seus estudos, e que isso possa servir de um grande aprendizado a todos vocês que estão acompanhando através deste vídeo. Forte abraço, tudo de bom!